Olá, gente querida, tudo bem com você? Eu sou o pastor Altami Lima e eu trago para você hoje mais uma curiosidade bíblica muito interessante. Você sabia que o nome do cego que Jesus curou em Jericó não era Bartimeu? É sobre isso que eu quero falar com você hoje, em nome de Jesus. Bom, então vamos ver o que está escrito na palavra do Senhor, segundo o relato de Marcos. Marcos capítulo de número 10, no versículo de número 46, vamos analisar o que diz a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Observe bem que a palavra de Deus, ela fala Bartimeu, o cego, e não fala o cego por nome Bartimeu. Bom, o que eu quero te explicar primeiramente é que a palavra Bartimeu é a junção de Bar com Timeu. Bar, do original do aramaico, significa filho, e Timeu era o nome do seu pai, como está aqui no relato de Marcos. Então, logo, Bartimeu significa filho de Timeu. O que significa isso, pastor? É que quando as pessoas olhavam para ele, para aquele cego que estava junto ao caminho, diziam que ele era ali o filho de Timeu. Se alguém perguntassem, que estivesse próximo dele, quem é aquele cego ali? As pessoas iam dizer, aquele cego ali é Bartimeu, o filho de Timeu. Aqui no interior, por exemplo, nós temos muito esse costume. Quando uma pessoa vai falar sobre outra, vamos supor que você está na rua e pergunta ao seu amigo, quem é aquela pessoa que vai passando ali? Quem é aquele homem que vai passando ali? Aí a pessoa dizia, não, aquele ali é o filho de José. Não, aquilo ali é o filho de José com Maria, e sempre assemelhava a pessoa aos seus pais. E às vezes você acredita que até assemelhava a profissão da pessoa? Isso é muito interessante. Às vezes a pessoa diz, não, aquele ali que vai passando é o filho de José da macaxeira, porque a pessoa trabalhava com macaxeira. Então, quando as pessoas diziam assim, aquele ali é o Bartimeu, eles estavam dizendo, aquele ali é o filho de Timeu. Mas a palavra do Senhor não nos relata qual é o nome desse cego que Jesus ele curou. E o mais interessante não é só sobre o nome de Bartimeu, mas que no relato de Mateus, ele diz que eram dois cegos. Já Marcos e Lucas vai nos dizer que era apenas um cego. Afinal, se a Bíblia ela não entra em contradição, como é que eu posso explicar se Mateus vai relatar que era dois cegos em Jericó, Marcos e Lucas relata que era apenas um cego? É muito simples, é porque Marcos e Lucas quis dar ênfase a um dos cegos. Vou te dar um exemplo melhor. Vamos supor que você sai para ir ao mercado e chegando lá você encontra um amigo de muito tempo e a sua esposa junto com ele. É quando você volta para casa, você falando com a sua esposa, diz, amor, sabe que eu encontrei no mercado? O José estava lá fazendo compra. Aí a mulher responde, que bom, muito legal. Só que você só deu ênfase ao José, mas acompanhado dele estava a sua esposa. Então, quando Mateus vai falar dos dois cegos, normalmente, mas Marcos e Lucas vai dar ênfase a um cego só. E Marcos vai dar ênfase ao cego que chamavam ele de Bartimeu. É por isso que no relato de Mateus são dois cegos e no relato de Marcos e Lucas são apenas um cego. Outra coisa também que é muito interessante sobre o relato desses cegos que Jesus curou em Jericó. No relato de Mateus e também de Marcos, eles dizem que Jesus estava saindo de Jericó. Já no relato de Lucas, ele vai dizer que o Senhor estava perto de Jericó, ou seja, chegando em Jericó. Então, afinal de contas,
Jesus ele estava saindo ou ele estava chegando em Jericó? Há algumas teorias acerca desse assunto. E uma delas é que acredita-se que na antiguidade, no tempo de Jesus, existia duas Jericós, a Jericó antiga e a Jericó nova. Então logo entende-se que Jesus estava saindo de uma Jericó e entrando na Jericó nova. Ou seja, que um relatou que Jesus estava saindo e o outro relatou que Jesus estava chegando, porque ele estava saindo da Jericó antiga e chegando na Jericó nova. Essa é uma das interpretações que acredita-se ser verdade. Outra interpretação, que também vai explicar acerca de que eram dois cegos, é que dizem que Jesus curou um cego na entrada e Jesus curou outro cego na saída. Mas nessa interpretação, ao meu ponto de vista, tem uma falha, porque os relatos são muito parecidos. A forma como o cego chama ao Senhor Jesus é muito parecido. Então, eu acredito mais que é uma teoria que Jesus esteja saindo da Jericó antiga e entrando na Jericó nova, e isso explicaria o porquê um fala que ele está chegando e os outros dois falam que ele estava saindo. Gostou de aprender sobre isso? Eu também gostei muito de compartilhar esse conhecimento com você. Fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. E você que está gostando do nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, de dar um joinha e compartilhar para mais pessoas aprenderem sobre a palavra de Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.